Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos do segundo RH, turma de cálculos de departamento pessoal. Estamos começando mais uma aula hoje, né? Hoje, aula 9, e continuamos falando sobre os cálculos de departamento pessoal, né? Hoje, especificamente, nós vamos ver o cálculo dos descontos do salário. Então, a partir da aula de hoje, a gente começa a ver os descontos que podem ter no salário e que devem ser calculados pelo RH, tá? Bom, então vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu na aula passada, né? Então é o seguinte, na aula passada nós vimos os conceitos básicos sobre o adicional noturno, né? Então é o seguinte, a gente verificou que o legislador, ele informa para a gente que por conta do funcionário trabalhar no horário que ele deveria estar descansando, né, a hora noturna ela não teria mais 60 minutos, e sim 52 minutos e meio, né? Bom, mas não é que ele vai alterar o relógio, vai usar um relógio diferente, que ao invés de ter 60 minutos, ele vai ter 52 minutos e meio. Não é isso, tá? Essa hora noturna é para efeito de cálculo, tá bom? Então, do cálculo sobre o adicional que vai ser colocado no salário do funcionário por ele ter trabalhado, então, daquele horário específico. Então, para os trabalhadores urbanos, ele vai de 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, tá certo? Então, para efeito de cálculo, uma hora terá 52 minutos e meio, né? E a gente viu também que o adicional, o percentual do adicional é de 20% sobre a hora normal, tá, pessoal? Então, lembrar sempre que todos os adicionais que a gente vai ter é sempre sobre a hora normal, tá bom? Nunca com alguma outra coisa somado nela, tá? E aí a gente viu também que é o seguinte, que existe uma diferença nos horários entre trabalhadores do meio urbano, do meio rural, da pecuária, dos estivadores, né? Então, para cada ramo existe um tipo de horário noturno, tá bom? Então, é de acordo com as suas peculiaridades, tá? Então, em suma, aqui, né, o que a gente precisa saber é que se você trabalhou, por exemplo, 7 horas em horário noturno, né, você tem que fazer a conversão dessas horas para a hora noturna, né, que tem 52 minutos e meio, e você chega então que geralmente é um pouco maior, né, aliás, geralmente não, sempre vai ser um pouco maior o tempo que você tinha em cima das horas normais, tá? Então, a partir disso, você vai conseguir fazer o seu cálculo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal? Bom, começando então a aula de hoje, né? Vamos falar então sobre o INSS, o desconto do INSS, né? Então, pessoal, é o seguinte, o que é o INSS? É o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, ele é um órgão da Previdência Social ligado diretamente ao governo, né? E através da Previdência Social, ela faz a coleta do dinheiro para o pagamento das aposentadorias, tá certo? Então, hoje, como é que funciona no Brasil? Uma geração posterior paga a aposentadoria da geração anterior, tá certo? Então, como é que vai ser assim? Quem está entrando no mercado de trabalho agora está pagando o INSS, e esse dinheiro vai pagar o quê? As pessoas que já estão aposentadas, ou seja, da geração anterior a ele, tá bom? E aí, pessoal, ela é responsável então pelo pagamento das aposentadorias, né, e também dos demais benefícios, né, que estão previstos pela Previdência Social, né, como por exemplo um salário saúde, né, quando ele fica afastado do serviço por mais de 15 dias, tá certo? Então, quem faz o pagamento é a Previdência Social, tá? Bom, vamos continuar aqui então. Então, a principal vantagem de você contribuir para o INSS
é que você garante o recebimento de um benefício mensal durante a aposentadoria. Então, depois que você parar de trabalhar, você terá esse trabalho, esse pagamento. Por quê? Porque você já fez essa economia durante a sua vida toda, tá certo? Então, na verdade, não é nem economia, né? A próxima geração que vai pagar a sua, né? Mas você pagou de alguém e alguém vai pagar a sua, tá? É assim que funciona a Previdência hoje, né? Na reforma da Previdência, queria-se mudar isso daí, né? Para um regime de capitalização. Então, ou seja, ao invés de eu pagar para a geração anterior, né, seria feito uma remodelagem, né, disso daí, e seria então eu pagando para mim mesmo, né? Então, como é que seria isso? Seria um regime de capitalização. Então, eu teria uma conta no banco, como é hoje mesmo, né? Todo mês é depositado esse dinheiro lá, esse dinheiro vai render juros, né? E no final eu retiro esse dinheiro como aposentadoria, tá certo? Então seria um pouco mais sustentável o modelo. Hoje não é. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, uma redução do número de trabalhadores, né, a previdência social vai ficar deficitária. Por quê? Porque você não diminui o número de aposentados, né? O número de aposentados continua a mesma coisa. E a cada dia aumenta mais, porque a nossa população está aumentando, né? Então, é um modelo insustentável. E isso que vem acontecendo. Por quê? Porque todo mês o governo tem que botar dinheiro de outras áreas. Então, ele tira dinheiro da saúde, dinheiro da segurança pública, dinheiro da educação, para cobrir esse déficit que existe hoje na Previdência Social. Tá? Então, é um modelo que ele, a longo prazo, ele é muito ruim. Por isso que tentou se mudar, mas não conseguiu, porque os deputados votaram contra isso daí, né? Então, não sei como vamos fazer daqui para frente, né? Então, é o seguinte, pessoal, a vantagem, então, de você contribuir para o INSS, né, é que, no caso, como eu falei para vocês anteriormente, você tem o direito de receber o auxílio-doença em caso de afastamento por motivo de saúde. Então, por algum motivo, você teve algum problema, se acidentou, ou teve uma doença do trabalho, ou teve uma doença de saúde, né? Qual é o problema que você tem? Se você parar de trabalhar, você para de receber. Mas se você contribuir com a Previdência, você terá garantido o seu salário, tá? Então, essa é uma das seguranças que você tem quando você contribui para o INSS, tá? Então é o seguinte, quais são então que tipo de serviço que a Previdência Social oferece para os seus segurados, né? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, por invalidez, né? Então, quando você sofre um acidente, você não pode mais trabalhar, ou quando você tem uma doença que não permite mais você trabalhar, aí você aposenta por invalidez, tá? Você pode ter pensão por morte. O que é pensão por morte? Imagina que você é casado, né? E o seu marido, que é o que sustenta a casa, ele falece, né? Por algum motivo. Então, a esposa não vai ficar desamparada. Ela recebe essa pensão, que nada mais é do que a aposentadoria, né? Mas ele é chamado de pensão, né? Então, ela recebe a pensão devido à morte do marido, tá certo? Que ele contribuiria, então passa para ela esse direito, tá bom? Auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade, salário família, reabilitação profissional, enfim, uma série de benefícios que tem quem contribui para a Previdência Social, tá? Bom, então vamos lá. Quem tem direito de contribuir para o INSS, tá? Então vamos lá. Então, os mais comuns são aqueles que têm carteira assinada. Então, quem tem carteira assinada automaticamente vai contribuir. Por quê? Porque o INSS, como a gente vai ver logo mais na frente, né, ele é um imposto que ele é retido na fonte. Então, ou seja, a fonte pagadora tem que reter esse imposto e mandar para o governo, tá? Mas também os empregados domésticos podem ter, os trabalhadores autônomos, os contribuintes individuais e os trabalhadores rurais, tá? Para a gente se filiar, então, para começar a contribuir, tem que ter no mínimo 16 anos de idade, tá? Menos que isso não pode, tá? E também não pode nem trabalhar, né, pessoal? A não ser que seja no regime de contrato de aprendiz, tá bom? Bom, então vamos lá. Como é que é feita então a cobrança para quem não tem carteira assinada? Hércules, olha, eu trabalho por conta e eu quero contribuir também, né? Porque se caso acontecer alguma coisa comigo, eu tenho pelo menos alguma segurança financeira, né?
Então, nesse caso, como é que você vai fazer? Você vai calcular esse percentual, né? Existem todos os percentuais lá no site do INSS, né? Você pode emitir a guia ali mesmo, imprimir e pagar em qualquer banco ou casa lotérica, né? Ou então, se você preferir, você pode comprar um carnê de recolhimento, que é vendido em papelarias, que é esse que está aqui no cantinho, ó, pessoal. Esse daqui, ó, tá certo? Esse é um carnê chamado GPS, né, de Guia de Previdência Social, tá bom? Então, uma coisa que você tem que fazer, né, se você for contribuinte que não tem carteira assinada, é que você deve guardar todos os comprovantes que foram pagos, tá certo? Por quê, pessoal? Porque pode dar e sempre dá problema na hora da contagem do tempo, tá certo? Então, mesmo que o INSS tenha recebido isso de você através da Previdência e o pagamento esteja lá, muitas vezes ele não acha esse pagamento, então você tem que provar para ele que você pagou. Tá bom? Então é sempre muito bom guardar todos os comprovantes de pagamento. Se ele emitir, por exemplo, hoje é muito comum, né? Você vai pagar um negócio na lotérica, ela imprime aquela tirinha, né? Que é um papel termo alguma coisa, né? Então como é que ele imprime ali? Ele através do calor, né? E aquilo, durante o tempo, ele vai apagando, né? Então o interessante acabou de pagar, vai lá, tira um xerox, né? Porque aí sim você garante que aquelas informações não irão apagar, tá certo? Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, né, pessoal, a característica do imposto para quem tem carteira assinada é que ele trata-se de um imposto com retenção na fonte pagadora, tá bom? Então, ou seja, o próprio segurado, ele não vai enfiar a mão no bolso, pegar aquele dinheiro, emitir a guia e ir lá pagar no banco, tá? Ele não faz isso. Então, quando você tem carteira assinada, o valor já é calculado pela própria empresa, então por isso é a importância de vocês que são do RH saberem como fazer isso, né? E já é descontado diretamente do salário do contribuinte. Então, ou seja, eu que sou empresa, vou calcular quanto que você deve, já vou tirar isso do seu salário e vou repassar isso diretamente para a Previdência Social. Tá? Então, quem paga, na verdade, né, é a empresa, só que ela está descontando o seu salário, ela não está tirando dinheiro dela. Do dinheiro do seu salário, ela descontou e mandou para lá. E ela vai te dar o restante. Tá? É assim que funciona. Esse é o conceito do salário bruto e do salário líquido. Tá bom? Então, o valor que você recebe é um, depois que faz todos os descontos, né, que são obrigatórios por lei, aí sim você vai receber o restante. Esse restante é o salário líquido, tá? Aí, nesse caso, pessoal, né, a empresa, depois que ela fez toda a retenção, ela tem um prazo para poder repassar esse dinheiro para a Previdência Social. E aí ela faz esse repasse, né, mensalmente, através do recolhimento de uma guia também, tá certo? Então ela vai emitir essa guia com o valor de todos os INSS, né, todas as previdências que ela descontou de todos os salários, né, e vai repassar isso para o governo. Ali então tem que constar certinho de quem ela descontou, quanto ela descontou, tá bom? Para não haver dúvidas, tá, pessoal? Bom, aqui então eu já falei, né? Cobrança do imposto para carteira assinada, para quem tem a carteira assinada, né? Então, depois que fez isso, então, né, a empresa vai fazer a transmissão dessas obrigações, né, para a Previdência, né? E a gente, como segurado, a gente tem direito de acompanhar mensalmente, né? Tanto do INSS quanto do FGTS através do PIS, você vai acompanhando a quantidade de dinheiro que está sendo descontado lá de você, tá bom? Bom, cobrança do imposto para pessoa jurídica. Pessoal, para pessoa jurídica também tem que pagar, tá bom? Ele também é uma determinação legal, né? Isso significa que o empresário, né, que recebe ali o seu prolabore, né? A gente já viu o que é o prolabore, né? O salário do empresário, né? Por quê? Porque a empresa, ela é uma personalidade jurídica, ela é uma pessoa jurídica, tá? Nós somos pessoas físicas e naturais. A empresa, ela é uma pessoa jurídica, então ela tem a sua personalidade própria. E o dinheiro que você vende da empresa, ele não é seu, ele é da empresa.
Hércules, mas eu sou o dono da empresa, então é meu. Sim, isso nós não temos dúvida, certo? Mas aquele dinheiro foi oferido pela empresa, pela pessoa jurídica, tá? E aí o seguinte, eu já falei isso nas aulas passadas, mas vou repetir. O empresário ele tem direito a um prolabore, que é o seu salário. Então, quanto ele vai ganhar para conduzir a empresa, para fazer tudo que a empresa precisa, para continuar vendendo e tendo lucro, né? Então, o que vai acontecer? Sobre esse valor do prolabore, ele também tem que pagar o seu INSS, tá certo? Então, assim como na pessoa física, a pessoa jurídica também tem que fazer isso, tá? Bom, então vamos lá. As alíquotas para o desconto do INSS, pessoal, eles mudam todo ano, tá certo? Então, todo ano existe uma, não a alíquota, né? Mas o salário de contribuição, ele muda todo ano. Por quê? Porque entende que o INSS, só um minutinho, pessoal. Opa, desculpa pessoal, estava fechando a porta aqui. Vamos lá então. Então é o seguinte, por quê? Porque entende-se que são salários de contribuição, né? E qual é o salário? O salário mínimo. E nós sabemos que o salário mínimo ele muda todo ano. Então todo ano existe uma correção do salário mínimo, né? Para que ele não perca o seu valor de compra, tá bom? Então, ou seja, a inflação ela acaba fazendo isso com o nosso salário. Como assim, Hércules? Veja, até pouco tempo atrás você ia no supermercado, comprava um monte de coisa, gastava R$ 50, né? Hoje você vai no supermercado, você compra 2, 3 coisinhas, já dá R$ 50. Então significa que o seu dinheiro perdeu o valor de compra. Então essa correção no salário é exatamente para acompanhar isso daí, para que você não perca o seu poder de compra. Tá certo? Então, o governo controla esses números, né, para que ele tenha que subir pouco do salário mínimo. Né? Então, ele tem que controlar a inflação, controlar o consumo, controlar os juros, né, para que ele consiga, então, balancear isso dentro das suas contas. Tá? Então, por isso que todo ano muda o salário de contribuição. A alíquota permanece a mesma. Tá? E aí, pessoal, nós tivemos uma mudança, né, nessas alíquotas e na forma de cálculo, né, de 2019 para cá, de 2020 para cá, está sendo calculado diferente e eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Mas é o seguinte, quem ganha até R$ 1.100 terá de pagar para o INSS 7,5% deste valor, tá? Quem ganha entre R$ 1.100 e 1 centavo até R$ 2.203,48 pagará 9%. Quem ganha de 2.203 até 3.305, 12%. E quem ganha de 3.305 até 6.433 pagará 14%. Então vejam que quanto mais você ganha, mais você paga. Hércules, mas eu ganho R$ 8.000. E aí, quanto que eu vou pagar? Bom, aí neste caso funciona o seguinte. Qual é o teto do pagamento da aposentadoria para o INSS? Para o ano de 2020, o teto é 6.433. Então vejam, pessoal, que se você se aposentar, mesmo que você ganhe R$ 30.000 por mês, o máximo que você vai ganhar de aposentadoria é 6.433. Portanto, se você ganha mais do que isso, né, o governo não irá descontar mais de você. Por quê? Porque ele só vai pagar até ali, tá certo? Ele não vai pagar mais, né? Então, o que vai acontecer? Existe um teto para recolhimento do INSS. Qual é esse teto? 6.433 para o ano de 2021. O ano que vem vai mudar, provavelmente vai subir um pouco. Por quê? Porque ele é baseado no salário mínimo, tá? Então, pessoal, como é que vai ser feito então? Se eu ganho, por exemplo, R$ 30.000 por mês, o máximo que eu vou descontar é o quê? 14% do valor máximo, que é 6.433,57, tá? Então, se eu ganho, por exemplo, eu ganho 6.435, vai descontar sobre 6.433. Não tem jeito, tá, pessoal? Porque esse é o teto, o máximo que o INSS vai pagar de aposentadoria, tá certo? Então,
depois daí, o que você pode fazer? Ah, Hércules, mas vai reduzir muito o meu poder de aquisição, porque veja, eu ganhava 30 mil reais, agora eu vou me aposentar, vou ganhar só 6 mil, né? Então, assim, pode parecer pouco, né? Mas para quem ganha 36 mil é pouco, né? Representa, sei lá, 1/8 do seu salário, né? Então, para essa pessoa é pouco. Então, o que ela tem que fazer? Então, ela pega o dinheiro dela e complementa uma previdência privada, tá certo? Então, ela pega um pouco mais do dinheiro dela, complementa com mais uma previdência privada. Aí, quando ela se aposentar, ela vai receber do Estado pelo INSS, pela Previdência Social, 6.433, e recebe pelo outro banco, que ele fez a previdência privada dele, o outro valor que ele escolheu. Tá? Então, os valores se complementam. Tá? Mas, pelo governo, é isso que você vai pagar e é isso que você vai receber. Tá bom? Bom, vamos lá então. Cálculo do INSS. Né? Então, o percentual ele varia sobre o salário de acordo com o número de salário mínimo recebido pela pessoa, tá bom? De maneira progressiva. Então, quanto maior o salário, mais ele vai pagar para usufruir da Previdência, tá bom? E aí, pessoal, existem 4 faixas salariais para efetivar o cálculo. A gente já viu ali, né, que existem 4 taxas, né? E agora a gente vai ver aqui de novo, tá bom? Então, quais são essas 4 faixas, né? Então, para quem ganha entre 0 e R$ 1.100, vai pagar 7,5%, tá? Então, qual vai ser o desconto dele? R$ 82,50, tá? Tá aqui em cima, ó, pessoal. Então, 1.100 vezes 7,5% dá R$ 82,50, tá? Bom, da segunda faixa salarial, né? Ele vai pagar o quê, né? Ele vai pagar o valor, a diferença entre o máximo e o mínimo desta faixa, vezes 9%, né? Então, vai sair um outro valor aqui, tá bom? E assim a gente vai calculando, tá? Então, o valor máximo que a gente vai ter a recolher, se, por exemplo, se eu ganhar 30 mil reais, é R$ 751,99, tá? É o máximo que vai descontar de mim, do meu salário. Tá certo, pessoal? Então, mesmo que eu ganhe mais, o máximo que vai descontar é 751. Ô Hércules, mas eu não entendi como é que é feito essa conta. Bom, então nós vamos explicar para você como é feito isso daí, tá? Imagina que o seguinte, deixa eu só... Opa, aqui, voltei. Imagina que eu recebo 3 mil reais, tá bom? Então, como é que era feito o cálculo antes, pessoal? O cálculo antes era assim, eu pegava 3 mil reais, verificava em que faixa ele estava aqui, ó, do salário de contribuição e simplesmente multiplicava pela alíquota e acabou o problema, tá? Agora não é mais assim que funciona, agora é por faixa, tá? Então é o seguinte, nós vamos pegar o meu salário e vamos dividir nas faixas, tá? Então, de 0 até 1.100, eu vou pagar R$ 82,50. Então, guarde esse número aqui, R$ 82,50, tá? Depois, na segunda faixa salarial, que vai de 1.100 até 2.203, né? Eu tenho mais 1.103. Então, a diferença entre esse e esse aqui, né? Que é o teto da segunda faixa, menos o teto da primeira, dá R$ 1.103. Então, sobre esses R$ 1.103, eu vou pagar 9%. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou pagar somente aquele dinheiro, aquele percentual que está naquele dinheiro daquela faixa. Tá? E aí, então, dá R$ 99,31. Então, eu pego os 1.103 e multiplico por 0,09, que é 9%. Tá bom? Então, dá R$ 99,31. Guarde este número. Bom, agora que vem um pulo do gato. Olha só. Eu recebo 3 mil reais. Então, eu estou nessa faixa aqui, ó. Então, quanto que tem de dinheiro entre o piso da faixa, que é R$ 2.213,49, até 3 mil reais? Eu tenho R$ 796,52. Portanto, sobre esse valor aqui, eu vou aplicar 12%, que vai me dar mais R$ 95,58. Então, vejam, pessoal, que para cada quantidade de dinheiro que está incluído nas faixas, né, eu vou pagar um percentual. Tá certo? Então, aí o que vai acontecer? Para eu saber qual é o valor que eu vou recolher de INSS, que vai ser descontado do meu salário, basta somar agora. Então, da primeira faixa deu R$ 82,50,
da segunda 99,31 e do que sobrou do meu salário, para completar os R$ 3.000, eu vou pagar mais 95,58. Então vejam que quanto mais eu ganho, mais eu pago, tá certo? Então olha só, está diminuindo o valor aqui, o valor que incide o imposto, mas está aumentando o imposto. Então eu estou pagando, ó, praticamente a mesma coisa, tá certo? Então eu somo todas essas parcelas aqui, então 82,50 mais 99,31 mais 95,58 me dá o total de 277,40. Tá certo, pessoal? Então, esse é o valor que será descontado do meu salário, tá? Então, pessoal, o que vocês têm que fazer agora? Para poder fazer esses exercícios, vocês vão precisar usar isso daqui como exemplo, tá certo? Então, a tabela, né, que é essa daqui, e a forma de cálculo. Então, é o seguinte, imagina que é o seguinte, eu coloquei lá que eu tenho, que eu receba 2.203,48, exatamente o teto da segunda faixa, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou pagar 82,50 mais 99,31, já está até calculado aqui, tá bom? Ah, Hércules, mas eu ganho 2.210, então quer dizer que vai ficar mais R$6,52, né? Para descontar 6%. Nossa, mas eu vou ter que descontar 12% de R$6? Vai. É assim que funciona, tá bom? Então você pega lá os R$6, multiplica por 12%, vai te dar ali um valor de R$1,20 e poucos reais, 20 e poucos centavos, né? Que você também tem que incluir no desconto. Porque senão tá errado, pessoal. Tá certo? E aí vai dar diferença em um outro cálculo que a gente vai ter que fazer posteriormente, que é o imposto de renda retido na fonte. Tá certo? Então, o que sai daqui desse resultado servirá de base para calcular o imposto de renda. Por isso que tem que calcular direitinho aqui. Tá bom, pessoal? Então, o cálculo ele não é difícil. O que é difícil é a geografia, é você montar isso daqui. Tá certo, pessoal? Então, se você utilizar esse slide aqui para calcular, você terá facilidade para poder fazer, tá bom? Se caso tiver dúvidas, pode me chamar no WhatsApp, tá bom, pessoal? Que eu também respondo para vocês sem problema nenhum, tá? E aí, então, o seguinte, nós temos o que aqui? Os exercícios de fixação para a gente calcular, tá bom? Eu coloquei aqui, então, os salários, né, do pessoal. Então, veja que é o seguinte, o João, ele tem um salário hora de 11,16. Hércules, como é que eu vou saber calcular o salário dele para poder tirar o valor? Simples, basta multiplicar por 220 horas, que é a quantidade de horas no contrato do João. Tá bom? Então eu já coloquei aqui para vocês. Ó. Então 11,16 multiplicado por 220 vai dar 2.000 e pouquinho. Tá bom? Então sobre esses 2.000 e pouquinho, que é o salário bruto do João, você vai descontar o INSS dele. Tá certo, pessoal? Como que eu vou fazer isso, Hércules? Utilizando esse slide aqui, ó, tá? Então vejam que o meu salário, tá? Eu vou ter que ir encaixando ele aqui nas faixas, tá certo? E o valor que der, que eu conseguir encaixar aqui, se eu encaixei o teto aqui, vou cobrar 7,5%. Se eu conseguir encaixar o valor de todo aqui nessa faixa, também coloco 9%, tá? E aí o que restou do meu salário eu vou encaixando nas fases anteriores. Nas faixas posteriores, né? Quer dizer, então o que vai acontecer? Você vai calculando o que deu ali de valor dentro daquela faixa pelo valor, pelo percentual da alíquota que está aqui do lado, tá bom? Guarda esses valores porque depois você tem que somar todos eles aqui no final para dar o resultado. Tá certo, pessoal? Ok? Não pode esquecer isso, porque isso é fundamental, tá? Então, vocês vão fazer esses cálculos aqui, tá certo? Tá até errado aqui, eu esqueci de alterar aqui, ó. Coloquei adicional noturno, mas não é, né? Pra gente calcular o desconto do INSS, tá certo? Então, você vai fazer o cálculo de todos esses aqui, ó. Do João, do José, do Joaquim, né? Do Miguel, olha só, o salário dele é 10.863,60. Então, eu já sei que não preciso fazer o salário multiplicar pela quantidade de horas, porque ele provavelmente
ele é um mensalista, né? Então ele não é horista. Então eu não preciso fazer esse cálculo que eu tenho que fazer aqui no João, tá? E aí então é simplesmente só calcular o valor do INSS dele e abater do valor que ele tem aqui, tá bom? Então você vai calcular o valor do INSS e tira do salário bruto da pessoa que você está calculando, do funcionário que você está calculando. Tá bem, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o desconto do imposto de renda, tá bom, pessoal? Então existem bastante coisas aqui ainda para a gente ver com relação aos cálculos, tá? Então vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. A bibliografia consultada para essa aula está aqui. Quem precisar é só consultar, tá certo? Finalizando aqui, só um minutinho.